Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. No vídeo de hoje a gente vai conhecer mais um dos amores de Zeus e a história de hoje vai ser Zeus e o jovem Ganimedes. Quer conhecer essa história? Fica comigo até o fim do vídeo que eu vou te contar. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora vamos para o nosso conteúdo. Hoje a gente vai conhecer a história de Ganimedes. Ganimedes vai ser raptado por Zeus, não só seduzido por Zeus, mas também raptado por Zeus. Ele é um jovem lindo, aí entre seus 15, 14, 16 anos mais ou menos, numa época em que dentro da tradição da Grécia, os meninos, os efebos, né, aqueles imberbes que eles chamam, né, que ainda não tem barba, aquele jovem entrando, né, começando a mudar um pouco as suas feições, mas ainda não é um homem feito, um guerreiro. Dentro da tradição da Grécia, eles eram associados a homens mais velhos, onde essa relação durava até ele criar a barba e poder ser um guerreiro, um herói, onde essas relações terminavam. E é interessante porque é justo nessa época, com essa idade, que Zeus vai notar Ganimedes, que é filho de Tros, associado com Troia, né? Ele é da linha real, é um príncipe troiano. E a gente vai ver Zeus querendo seduzi-lo, apaixonado por ele, né? Querendo seduzi-lo. E o negócio é um pouquinho mais difícil porque, como nessa época existe essa associação com os homens mais velhos, a família normalmente não quer que o jovem se relacione com qualquer pessoa, porque existe todo um ambiente aí político, social, assim como você vê muita gente preocupada com quem que a filha, o filho vai casar, eles também tinham esse receio de Ganimedes se envolver com uma pessoa que não fosse ser um bom instrutor, não fosse, enfim, fazer bem o seu papel. Então ele sempre tinha alguém, às vezes é até o pedagogo ali, o instrutor dele, que fica junto, cuidando. E é engraçado até porque ele dá o relato, né? Tipo assim, ó, hoje o Ganimedes esteve lá na academia, no ginásio, ele fez isso, Beltrano falou com ele, Ciclano falou, dá maior relatório quando chega em casa. Para que os pais, a família, tenham sempre como acompanhar as relações sociais que o filho está fazendo, no caso aqui nosso Ganimedes, ok? Então ele tem que chegar perto, mas sempre tem essa pessoa ali do lado, então torna as coisas um pouco mais difíceis, e ele resolve aparecer como uma águia em algumas versões, né? Nas Metamorfoses a gente tem uma versão, né, completa, com muito detalhe sobre o mito. Em outras ele se transforma em águia, então ele manda a sua águia raptar Ganimedes e levá-lo até o Olimpo. Quando ele leva Ganimedes até o Olimpo, Hera fica chateada, vocês sabem como era, né, gente? Ela sempre está ali ficando com raiva desses amores, dessas puladas de cerca que Zeus dá. E é um dos motivos, inclusive, que vai fazer com que Hera tome partido contra Troia, quando estoura a guerra, né? Justamente porque Ganimedes é de lá e ela não desce, Ganimedes não desce. E o que Zeus faz? Leva ele para o Olimpo e transforma ele numa espécie de copeiro. Ele vai servir a ambrosia durante os banquetes, ele vai cuidar para que todo mundo esteja sempre bem servido, muito alegre, né, que tudo corra bem nos banquetes divinos. Aí você pode perguntar, que foi a pergunta que Hera fez, inclusive, mas a gente já tem quem faça isso, que é Hebe, né? Hebe, que casa ele com Hércules. A gente fala, ó, a Hebe já faz esse papel. Aí Zeus fala, não, mas ela não está indo bem não, ela não está indo bem não, se você for ver da última vez, ela deu uma trombada ali, pisou no próprio vestido, derramou tudo, a gente está precisando substituir, e eu trouxe o Ganimedes vai ficar aqui com a gente. E o pai de Ganimedes, né, o rei, ficou muito triste, né? De algumas versões falam que ele não gostou dessa história, ele gostava muito do filho, aí o filho foi embora, e ele ficou muito chateado. E Zeus resolve compensar Tros, né, o pai de Ganimedes, enviando dois cavalos, duas éguas mágicas que conseguiam correr sobre as águas, né?
e mesmo assim ele fala, não, gostei não, né, porque meu menino tá aí e tal. Aí ele falou, olha, não se preocupe, eu vou dar um grande destino a Ganimedes, ele vai se tornar o copeiro dos deuses, né, ele vai estar sempre na presença dos imortais, e eu vou dar a ele a imortalidade, né, ele vai ser imortal, e ele vai ser sempre jovem. Vocês lembram, já comentei em outros vídeos, né? Quando você for pedir a vida eterna, peça também a juventude eterna. Senão, segundo os mitos, se você não pede os dois juntos, você vive eternamente, mas você vai secando, vira uma uva passa no final. Não morre, mas vira uma uva passa. Então ele fala, não, vou dar para Ganimedes o melhor dos destinos, que é ser eterno como os deuses e eternamente jovem com a idade que ele tem hoje. E aí diz que ele fica satisfeito, né? Tá o filho lá. Alguns associam essa história também à constelação de Aquário, né? Ganimedes é o nome de uma das luas de Júpiter, né? Justamente porque Júpiter tem essa relação com Zeus também. Então, uma das luas de Júpiter também se chama Ganimedes. E algumas pessoas acham que nem foi um bom negócio desse jeito, porque na hora que ele continua jovem, veja, ele não está no seu ápice, né? Ele ainda teria mais a desenvolver, ele ainda não é um guerreiro, um herói, ele ainda não alcançou o ápice da criação grega, digamos assim, né? Aquele ápice que aquela sociedade gostaria que o jovem chegasse. Ele é tolhido antes disso, né? Ele para o seu desenvolvimento, então ele nunca, apesar de estar sempre com os deuses, ele não chega ao seu apogeu grego. Então alguns dizem que nem foi um negócio tão bom ele ter sido eternizado por Zeus naquela idade ainda tão jovem. E como eu falei, né, com vocês, essa história, ela tem muitas interpretações. Eu trouxe aqui para vocês darem uma olhada a alguns quadros, né, algumas pinturas, e a gente tem também várias esculturas, né, relacionadas a esse mito. Então vamos dar uma olhadinha nelas aqui. Esse aqui é um desenho, na verdade, você vê Ganimedes, deixa eu botar aqui, peraí, né, isso. Pode ser esse aqui. Então tá ele sentado, você vê que ele é um menino jovem, né, muito novo, e está sendo levado aqui pela águia de Zeus, raptado. Em nenhuma representação e na história também, ele não tem medo. Não é uma coisa assim de ser raptado, ai meu Deus, estou sendo raptado tipo Europa, né, socorro, estão me levando. Não, ele vai beleza, tranquilo. Não se perturba com esse rapto, né? Tem versões, inclusive, onde ele quase que seduz a águia de Zeus para ser levado. É um consenso que você tem aqui nessa história, ao contrário de outras que têm mais resistência. Aqui é uma escultura, você vê os dois, né? O gorro aqui também indica um pouco essa idade, né? Ele muito jovem, tá ele aqui do lado da águia também. Nesse outro está aqui o pedagogo, né? Esse homem que ficava ali meio que fazendo a segurança do Ganimedes, mas não deu muito certo não, que Zeus chegou do mesmo jeito, né? E leva Ganimedes aqui. Você vê que Ganimedes olha e fala assim, Zeus, e aí, beleza, né? Ele não tá aquela coisa, ai meu Deus, uma águia. As representações são sempre ele muito suave, muito alegre, né? Assim, muito tranquilo sendo levado, né? Imagina a gente ser levado pela águia. Em algumas pinturas, assim, essa daqui é de Rembrandt, gente. Eu não consegui descobrir por que Rembrandt escolheu essa representação aqui. Por quê? Porque Ganimedes está muito novo, ele é quase praticamente um bebê aqui, né? É uma criança muito pequenininha. E Rembrandt preferiu essa parte, botar ele muito mais novo dentro do seu quadro. Agora você vê como sempre, né, Rembrandt é belíssimo, né? Então você vê o claro escuro aqui, a criança, né? Ganimedes aqui, bebê, fazendo o contraste, ele luminoso, né, o corpo branco, fazendo o contraste com o escuro do fundo e da águia, né? Então a gente vê aqui também o quadro meio que cortado na metade, né? A gente tem esse negro da vegetação fazendo uma espécie de uma diagonal aqui, ó, muito legal, a composição, né, muito bem feita. Rembrandt, né, Renata? Claro, óbvio,
que está bem feito. Aqui é uma outra onde ele está sendo levado pela águia, você vê o rosto, né, sempre muito tranquilo, mas você nota que a águia está segurando ele, né, ele tá sendo firmado, né, aqui pelos braços e pelos pés. E sempre tem esse contraste, né, a águia escura e o Ganimedes, né, branco, reluzente, puro, até por causa da idade que ele tem. E esse aqui é o meu predileto, eu acho esse daqui muito bonito, é uma escultura que mostra, de certa forma, a história como um todo, né? Porque mostra tanto Ganimedes chegando ali perto da águia, a águia chegando perto dele, e ele já como copeiro, né? Servindo ali, a gente vê o jarro, né? E ele já servindo a águia de Zeus, que é a função que ele vai ter depois, quando ele chegar no Olimpo. Okay? Eu acho isso daqui belíssimo. Um dia, gente, se tudo der certo, eu vou conseguir ver essa estátua ao vivo e a cores, Deus queira. E ela parece que nem é tão grande assim, mas é linda, né? Você vê como o mármore, o cara consegue fazer o mármore parecer carne, né? Porque você vê o pé dele, né? O bumbum aqui do lado, é um negócio maravilhoso, porque parece realmente que é o corpo, né? E o mármore é tão duro e ele consegue fazer ele ficar leve, né? Soft. Ok, gente, então era isso que eu tinha separado para conversar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.